A seleção brasileira faz um amistoso no próximo domingo, às 11 da manhã, contra a Áustria. O técnico Tite confirmou que Neymar vai começar o jogo entre os titulares. Pela primeira vez, Tite teria todos os 23 convocados em campo. Afinal, Renato Augusto foi liberado para treinar, mas uma entrada forte de Casemiro mudou tudo. Fred saiu do treino com dor, resultado de um trauma no tornozelo. Ele já iniciou o trabalho de recuperação, ainda estava com um local bastante dolorido. É precoce fazer qualquer diagnóstico, qualquer conduta a partir de agora. Nós precisamos de aguardar um pouco mais, as primeiras 24 horas são fundamentais. Apesar do problema com Fred, o treino continuou de forma intensa. Tite definiu os titulares para o amistoso contra a Áustria no domingo. Neymar, recuperado, joga a partida desde o início. Pior para o volante Fernandinho, que perdeu a vaga. Melhor para William, que foi mantido e mostrou no treino por que é tão importante no esquema ofensivo. O lateral esquerdo Marcelo também é titular absoluto e sobram motivos para isso. São 11 anos de Real Madrid, 11 anos de conquistas e sucesso. Na seleção, Marcelo tem enorme influência, mas ainda faltam títulos de peso pelo Brasil. Se na Copa passada o que marcou foi o fracasso, agora na Rússia, Marcelo pode mudar essa história. Na outra Copa foi horrível. Tá claro que todos os brasileiros se sentiram tristes, né, com o que aconteceu. Mas a gente tem que viver, a gente tem outra oportunidade agora, não para demonstrar que a gente é melhor, não é isso, é demonstrar que a gente pode brigar pelo título. Em meio às especulações de que Cristiano Ronaldo pode sair do Real Madrid, Marcelo deixou as portas abertas do clube madrilenho para o amigo Neymar. Os melhores jogadores do mundo têm que jogar no Real Madrid. E eu já falei isso há 2, 3 anos atrás, que para mim, algum dia o Neymar vai jogar no Real Madrid. O Guarani volta a jogar em Campinas depois de uma maratona fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B. A partida de amanhã contra o Vila Nova é um confronto direto pelo G4. Uma vitória que quebra tabu merece um gol marcante. E Rafael Longini foi o responsável por isso. O segundo gol contra o CSA em Maceió chegou a ser comparado pelos torcedores bugrinos ao de Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002. E nem adianta perguntar se foi sem querer, porque o meia do Guarani desconversa sobre o assunto. Teve bastante amigo meu já me perguntando. Eu falo que foi um pouquinho de sorte ali no momento, né? Um pouquinho de felicidade na batida. Eu deixo meio que no ar para vocês ficar um pouquinho curioso. Cruzando ou batendo pro gol, o fato é que Rafael Longini ajudou o Guarani a mudar o status na Série B. Em 8º lugar, o Bugre está a apenas 2 pontos do G4 e pode entrar na zona de acesso já na próxima rodada, contra o Vila Nova no Brinco de Ouro. Depois que a gente venceu esse jogo fora de casa, acho que faz a gente pensar um pouco mais na parte de cima da tabela, né? Acho que credencia o nosso time, o nosso elenco. Depois de 2 partidas fora de casa, o Guarani volta a se encontrar com o torcedor. Dos próximos 4 jogos, 3 vão acontecer aqui em Campinas. Além do Vila Nova sábado no Brinco de Ouro, na rodada seguinte o Bugre enfrenta ainda o São Bento de Sorocaba, também como mandante. A equipe viaja para Santa Catarina para encarar o Avaí e volta para casa no duelo contra o Boa Esporte. O cenário considerado ideal para quem quer se firmar entre os primeiros colocados da Série B. Agora, a gente tem 2 jogos dentro de casa, né? Não adianta a gente querer atropelar as coisas, pensar no segundo jogo já em 2 vitórias. Lógico, nosso objetivo maior é conquistar as 2 vitórias, para a gente realmente entrar na parte de cima da tabela, de repente no G4. Né? Jogar em casa, com tempo de descanso, é um cenário que ajuda o técnico Humberto Louser no planejamento do time. Depois de promover mudanças por suspensão e por poupar alguns atletas, o Guarani conta com as voltas de Rondinelli, Felipe Maia e Lennon. O atacante Anselmo Ramon, recuperado de lesão, treinou normalmente e pode ser uma novidade contra o Vila Nova. A Ponte Preta já está em Pelotas, onde enfrenta o Brasil de Pelotas amanhã pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo acontece às 9 da noite e o frio promete ser mais um adversário para a Macaca. O futebol tem um velho jargão de que em time que está ganhando não se mexe.
Como a Ponte Preta não vencia em casa na Série B, é mais do que compreensível o fato de João Brigatti ter tantas mudanças de um jogo para o outro. Foram 5 alterações no time titular. Isso sem contar o intervalo curto de descanso, que exige uma rotatividade no elenco. Eu acho que, assim, está tendo essa rotatividade porque todos que têm entrado ali têm dado conta, né? Tem dando essa oportunidade para o professor de estar rodando ali, poupando jogadores até, porque você vê a maratona de jogos. Eu acho que quem está entrando está indo bem, eu acho que isso é importante ter essa rotatividade. Mas a mudança não passa só pelas peças. A postura em campo da Ponte Preta também está sendo trabalhada para a Macaca parar de perder pontos em jogos em que a equipe controla as ações, mas não conseguia ter vantagem no placar. A nossa equipe tem muita qualidade. Nossa equipe é uma equipe muito técnica. A gente tem que acertar nesse espaço, tanto lá atrás como para chegar lá na frente e concluir gol, que é o que falta para a gente. Dos 11 pontos somados pela Ponte Preta até aqui no campeonato, 7 foram conquistados fora de casa. E esse bom retrospecto vai ser colocado à prova agora, numa sequência de 2 jogos como visitante, em que a Macaca vai literalmente atravessar o Brasil de ponta a ponta. Sábado, a Ponte Preta encara o Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul. E na rodada seguinte, o duelo é contra o CRB, em Alagoas. O jogo contra o Brasil de Pelotas tem cara de decisão. O time gaúcho é o primeiro fora da zona de rebaixamento e tem só 1 ponto a menos que a Ponte Preta. Eu acho que a gente tem a obrigação, sim, de ir lá para vencer. Eu acho que esse é o intuito. A gente não está ainda bem colocado na tabela da maneira que a gente quer. E a gente tem que focar em fazer uma sequência de vitórias para que a gente possa almejar G4. Esse é o intuito. A Ponte Preta tem camisa para isso e precisa muito estar brigando pelo acesso esse ano e precisa muito subir esse ano. Mas o Brasil do técnico Klemer não vai ser o único adversário da Ponte no sábado às 9 da noite. O Frio de Pelotas, com previsão na casa dos 5 graus na hora da partida, é uma preocupação a mais. Vai ser um jogo difícil tanto pela diversidade do tempo, lá é mais gelado. Sabemos da equipe dele, trabalha muito com bola aérea, trabalhando muito isso para não ser surpreendido no jogo lá. 3 jogos fecharam ontem a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Destaque para o clássico Fla-Flu, vencido pelo líder da competição. Jogando para mais de 60 mil pessoas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, Flamengo e Fluminense faziam um jogo equilibrado até os 26 minutos, quando Marlos foi derrubado na grande área. Pênalti que Henrique Dourado, ex-jogador do Flu, cobrou e marcou. 1-0 Flamengo. No segundo tempo, Everton Ribeiro encontrou Felipe Viseu sozinho na área e com toda a tranquilidade para concluir. Flamengo 2, Fluminense 0. O Mengão é líder isolado com 23 pontos, 5 a mais que o segundo colocado, Sport Recife. A euforia depois de uma vitória, ainda mais num clássico contra um rival, ela é grande, mas a gente conversou e sabe e entende que tem que manter os pés no chão. A vantagem é uma vantagem boa, expressiva, mas não é definitiva. Em Curitiba, o Paraná Clube conquistou a 2ª vitória seguida no Brasileirão. Silvinho, ex-atacante da Ponte Preta, marcou um gol contra o Bahia, que agora é o penúltimo colocado. No Clássico Mineiro, o Atlético abriu o placar com Ricardo Oliveira. Ainda no primeiro tempo, o Galo ampliou com Casares. O América tentou a reação com gol de Messias de cabeça, mas no final do jogo, Tomás Andrade fechou o placar. Atlético Mineiro 3, América Mineiro 1. O Santos enfrenta o Internacional na Vila Belmiro. Nos bastidores, a dúvida é o futuro do atacante Rodrigo, de 17 anos. Rodrigo não está vendido para o Real Madrid. A afirmação é do presidente do Santos, que desmente as notícias publicadas pelos jornais espanhóis. O atleta de 17 anos tem valor de mercado estimado em 230 milhões de reais. Mas a diretoria do Peixe não nega que as negociações estejam adiantadas. Mais um desafio para o técnico Jair Ventura: manter o garoto focado nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo. Domingo às 7 da noite, o Santos fecha a 11ª rodada contra o Internacional na Vila Belmiro. E depois de 2 boas apresentações,
Os jogadores esperam mais uma vitória para definitivamente afastar o time das últimas posições. O futebol, o que traz tranquilidade é a vitória, né? É você jogar bem. Não tem como você jogar bem e perder. A cobrança vai vir de todos os lados, então a gente tem que se preparar sempre para vencer, né? A gente sabe que vencendo dá confiança a mais para os atletas, comissão técnica e até para a própria torcida, né? Para nos apoiar nos jogos. Então é manter assim, né? Acho que é manter com bons resultados, que eu tenho certeza que esse ano ainda vai ser muito bom para a gente. Em Curitiba, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense e o técnico Diego Aguirre tem um reforço importante para o jogo. O Campeonato Brasileiro é implacável. Foram só 2 jogos ruins para o São Paulo perder 4 posições na classificação e ver a distância para o líder Flamengo, que era pequena, aumentar para 6 pontos. Mas para recuperar a boa fase, é preciso quebrar um tabu histórico e incômodo. O São Paulo nunca venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Foram 18 jogos, com 13 derrotas e 5 empates. Então nós temos que estar concentrado o tempo inteiro. Sabemos que ali 1 minuto você teve abaixou um pouco a concentração e eles acabam aproveitando. Então temos que realmente focar os 90 minutos para fazer o nosso jogo e não deixar eles fazerem as ações deles. Para o jogo contra o Furacão, sábado às 4 da tarde em Curitiba, o técnico Diego Aguirre conta com o retorno do principal jogador do elenco. O meia Nenê cumpriu suspensão automática contra o Internacional e volta descansado e motivado a vencer. Deu para trabalhar algumas coisas que a gente não estava conseguindo com tantos jogos. O descanso também é muito importante, mas não dá para ficar de fora não. Muito nervoso, cara. Tá ali dentro ajudando, mas foi bom. Espero agora o próximo jogo vai ajudar ainda mais a gente voltar aí ao caminho das vitórias que a gente está precisando. O Palmeiras enfrenta o Ceará no próximo domingo com mudanças no meio-campo. Os 2 volantes titulares estão suspensos. Vencer o Grêmio em Porto Alegre mudou completamente o status do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O time de altos e baixos na temporada voltou a ser apontado como um dos principais candidatos ao título. E uma combinação de resultados pode até colocar o Verdão na liderança do campeonato antes da parada para a Copa do Mundo. Mas antes do confronto direto com o Flamengo, o Palmeiras encara um adversário muito pressionado. O Ceará é lanterna e único time que ainda não venceu na competição. Para o jogo que acontece domingo às 4 da tarde, na Arena Castelão, em Fortaleza, o técnico Roger Machado não vai poder contar com a dupla titular de volantes. Felipe Melo e Bruno Henrique receberam o 3º cartão amarelo contra o Grêmio. Durante a partida, o provável substituto para domingo já deu as caras. Jean voltou de lesão e pela primeira vez entrou em campo na temporada. Muito emocionante poder estar voltando a fazer o que gosto, né? O que sei fazer, né? Então eu fico muito feliz de estar de volta e mais importante ainda, né? Diante de uma vitória tão importante, diante de uma equipe tão qualificada que é o Grêmio, mas nós saímos com resultado positivo e é emoção, cara. Não tem outra palavra aí para descrever esse sentimento. Depois do empate no clássico com o Santos, o Corinthians tenta recuperar a confiança do torcedor. Amanhã, o Timão enfrenta o Vitória em Itaquera. De técnico badalado na base, às cobranças de uma arena lotada. Osmar Loz passou por vários sentimentos no Corinthians. E depois do empate em casa com o Santos, sentiu um pouco mais da panela de pressão que é ser técnico do time principal. A equipe saiu vaiada de campo num jogo que manteve um retrospecto ruim do novo comandante. Em 5 jogos, foram apenas 4 pontos somados. É natural. A torcida do Corinthians ela é uma torcida que gosta de vencer, assim como eu gosto, assim como os jogadores gostam. E a gente não vem conseguindo essas vitórias nesses últimos jogos, então é natural esse tipo de reação. O jogo da 11ª rodada é uma ótima oportunidade para os Malós reconquistar a confiança do torcedor. Sábado, o Corinthians recebe o Vitória a partir das 9 da noite. Mas o treinador vai ter desfalques importantes. O zagueiro Balbuena e o atacante Romero foram convocados pela seleção do Paraguai para um amistoso com o Japão. O Romero é muito importante, é um jogador que
cumpre uma função defensiva muito importante na equipe, é um cara que a torcida gosta muito, que o time entende a importância que ele tem para a equipe na fase defensiva, no ritmo do jogo, nas transições ofensivas. Então, um cara que realmente faz falta quando está fora.